Hoje eu quero falar com vocês sobre este dado aqui que tem chamado bastante a atenção de algumas pessoas para a eleição de São Paulo, material publicado aqui na Datafolha, né, aqui no G1, trazendo a pesquisa Datafolha, que traz aqui a rejeição de Guilherme Boulos em comparação com o Ricardo Nunes, né? 34% da população de São Paulo diz que jamais votaria no Guilherme Boulos, enquanto 26% diz que jamais votaria no Ricardo Nunes. A rejeição do Kim Kataguiri, inclusive, é a segunda maior. E a menor, eu vou colocar aqui, era a Tabata Amaral, porque tem uma candidata do Novo que aparece com a rejeição menor ainda. Só que o próprio Datafolha reconhece que muita gente pode estar pensando que a Marina Helena do Novo, que foi apresentada na pesquisa, é a ministra, né, do governo do Lula, e não a candidata do Novo, seria outra pessoa. Então, por conta disso, o próprio Datafolha reconhece que pode não ter ficado muito claro e o eleitor pode ter se confundido. Então, na lista aqui, inclusive que aparece até mesmo no site da Folha de São Paulo, tá aqui, ó. A Tabata Amaral seria supostamente a menos rejeitada dos que foram consultados. O Guilherme Boulos seria o mais rejeitado, seguido pelo Kim Kataguiri, o Altino do PSTU e o Ricardo Nunes vem em quarto lugar. E eu tenho reclamado aqui, inclusive, como é que as estratégias da esquerda têm sido falhas, inclusive o próprio Guilherme Boulos e o pessoal, né, que aparentemente dentro da esquerda era o único núcleo que tinha entendido, na minha opinião, a dinâmica das redes sociais, tanto que a campanha de 2020 do Boulos foi um sucesso, a de 2022 também foi um sucesso, mas aparentemente depois da eleição e da posse meio que esfriou. A gente vê o Boulos ainda gravando conteúdo pra internet, gravando ali o Café com Boulos e outras coisas, pedaços de Boulos, né, e outras coisas aí, mas aquela dinâmica que se tinha entre 2018 e 20, de 2020 a 22 aparentemente morreu. E aí agora essa pesquisa da Datafolha também que traz esse outro fragmento da rejeição do Bolsonaro quando o candidato é apoiado por ele, traz um fator extremamente relevante. Por quê? A diferença na pesquisa hoje do Ricardo Nunes para o Guilherme Boulos é praticamente nenhuma, tá? Se você pegar aqui, por exemplo, a pesquisa, eles estão tecnicamente empatados. Pesquisa Datafolha, Boulos e Nunes estão empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Boulos aparece com 30, Ricardo Nunes aparece com 29. A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 8 de março e ouviu 1.090 pessoas. Detalhe, tá? A gente sabe aí, a gente percebeu já que com a saída da candidatura do Ricardo Salles, né, o bolsonarista, aparentemente teve uma transferência massiva de votos dele para o Ricardo Nunes. Por quê? Porque o Ricardo Nunes, ele é bolsonarista o suficiente para aparecer do lado do Bolsonaro tirando foto, para ser lembrado pelo eleitor de Bolsonaro, mas ele também é esperto o suficiente para não querer ficar marcado como bolsonarista, porque ele sabe como a imagem do Bolsonaro se tornou uma imagem negativa para parte do eleitorado brasileiro. E é isso que ele está tentando fazer, meio que descolar também a imagem dele do Bolsonaro. E aí eu quero trazer um pouco dessa pesquisa aqui pra gente analisar, né, material publicado aqui no Globo, assinado pela Bianca Gomes, que é o seguinte: Datafolha, 63% dos eleitores de São Paulo não votariam em um candidato apoiado por Bolsonaro contra 42% de Lula. O que isto quer dizer, Carlito? Que se a eleição fosse hoje, por exemplo, o candidato apoiado pelo Bolsonaro versus o candidato apoiado por Lula, supostamente o candidato do Lula teria 21% a mais de votos ou de chance de ser eleito do que o candidato bolsonarista. Por que eu estou dizendo supostamente? Porque também vai depender do candidato que o presidente Lula vai apoiar e vai depender também do candidato que o Bolsonaro vai apoiar. Aí que é que tá a grande estratégia, na minha opinião, para o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos agora precisa vender cada vez mais nas redes já que ele é o pré-candidato apoiado pelo presidente Lula. Tem de começar a fazer mais visitas ao presidente Lula, gravar vídeos na internet colando ainda mais a imagem dele ao presidente Lula. A Tabata Amaral, muita gente tá falando que ela vai ser candidata. Eu tenho algumas informações que talvez não seja. Tá, eu já recebi de uma fonte de informação que existe até a possibilidade de a Tabata Amaral fazer parte de um ministério, que eu não posso dizer ainda aqui pra vocês, mas existe essa possibilidade. Eu, sinceramente, não sei se ela seria ministra, tá? Mas uma coisa que eu consigo perceber é que hoje, como o Alckmin e o Lula estão muito próximos, é provável que se o Lula perceber o risco da derrota pro Boulos, pro Ricardo Nunes, vai ter ali uma união entre a Tabata Amaral e o Boulos, né? Uma união com apoio, e que o Geraldo Alckmin pode entrar em campo, inclusive, para poder, quem sabe, pedir para o eleitor da capital do estado de São Paulo, entre aspas, mais conservador,
ou que não seja de uma esquerda radical ou moderada, que seja de centro ou de centro-direita, dê ali o voto de confiança pro Guilherme Boulos. Eu não acho que tá tudo perdido não, tá? Eu já vi o estado muito pessimista por uns dias, mas olhando essa pesquisa agora na íntegra com esta nova informação, é só meio que reorganizar o eixo aí, porque tem outros dois fatores que tem me preocupado muito na pesquisa Datafolha sobre o Guilherme Boulos, é a quantidade de pessoas, por exemplo, de baixa renda que tem apoiado o Ricardo Nunes, em comparação, por exemplo, à quantidade de pessoas, com ensino fundamental completo que apoia o Ricardo Nunes. Ou seja, o Guilherme Boulos é apoiado pelas pessoas que massivamente, em comparação com o Ricardo Nunes, tá? As pessoas que recebem de 10 salários mínimos acima apoiam massivamente o Boulos, enquanto as pessoas que recebem até 2 salários apoiam massivamente o Ricardo Nunes. As pessoas que têm nível superior completo apoiam massivamente o Guilherme Boulos, enquanto as pessoas que têm até o ensino fundamental completo apoiam massivamente o Ricardo Nunes. Ou seja, as narrativas espalhadas pela extrema-direita por rádio, por TV, por WhatsApp, por Facebook, por diversos aplicativos de redes sociais, têm surtido efeito nas classes sociais menos estabelecidas, econômica e intelectualmente. Então é um ponto que o Guilherme Boulos precisa se atentar. Por quê? A Marta Suplicy, que está sendo apontada aí como a vice do Guilherme Boulos para agora 2022, né, já está quase tudo certo, vai passar pela convenção do Partido dos Trabalhadores só para uma formalidade, entre aspas. Ela teve durante sua gestão boas avaliações nas regiões de periferia de São Paulo e em específico com o público com um menor grau de escolaridade e uma renda menor. Então ele também precisa trazer essa imagem da Marta de novo ali para a estratégia. E para quem vai vir me criticar aqui sobre a questão se eu concordo ou discordo com a indicação da Marta, vocês precisam lembrar que eu sou cientista político. Então aqui eu separo a minha opinião pessoal da minha opinião profissional. A minha opinião pessoal como militante de esquerda, militante do PSOL, eu não queria que fosse a Marta Suplicy. Como cientista político, estrategista de campanha, eu acho que a escolha foi acertada porque ela preenche os detalhes que o Boulos não consegue preencher. Volto a dizer, eu indicaria outro nome, eu preferiria até a Tabata Amaral, se fosse o caso, no lugar da Marta.